O perdão é o tipo de coisa que é muito frequente e é colocado quase como uma obrigação, pelo menos dentro da nossa cultura. Eu sei que é errado falar de uma cultura no Brasil, mas estou falando a grosso modo aqui. O perdão é aquele objeto que faz com que, numa disputa, quem não perdoa se transforme em um agressor e quem não é perdoado se transforme em uma vítima. Mas para além desse movimento discursivo entre perdão e agressão, esse movimento que coloca uma responsabilidade de um perdão nas costas justamente de uma vítima, há outras coisas a se notar. Há um trabalho muito interessante de Samira Macarini e Carla Miranda sobre o assunto. E o artigo que elas falam sobre isso é a atuação da psicologia no âmbito da violência conjugal em uma delegacia de atendimento à mulher, é um artigo de 2018. O artigo é muito interessante, mas o que mais vai me interessar para falar sobre nesse momento é a parte da revisão bibliográfica do arcabouço teórico, em que elas vão falar sobre a violência conjugal como sendo algo que acontece num ciclo interacional. E eu sei que o vídeo da Baby do Brasil, ela envolve coisas para além do conjugal, envolve um familiar, algo maior do que isso, mas eu gostaria de focar nessa parte do conjugal. Com base na bibliografia, elas vão dizer que há um movimento cíclico, há um movimento que funciona como uma espiral nas agressões que acontecem na violência conjugal, que envolve a tensão, a agressão, as desculpas e a reconciliação. Na fase da tensão é mostrada uma irritabilidade do homem em que a violência se manifesta por meio de olhares, por meio de palavras, por meio de modos, e a mulher tende a, para acalmar a situação, renunciar aos seus próprios desejos, renunciar às suas próprias atitudes, enfim, a maneira como ela entende as coisas. Na fase da agressão é quando o homem perde o controle e começa a exibir violência por meio de agressões verbais, xingamentos, gritos, chegando a jogar objetos da casa na parede, socando o armário, a parede e até mesmo chegando a agredir diretamente a mulher. Esse tipo de violência, na espiral desses ciclos que vão acontecendo, ela vai ficando cada vez pior conforme, o tempo passa. Elas vão dizer que é nesse momento, seja pela raiva ou pela sensação de impotência, que a mulher faz a denúncia na delegacia. A terceira fase da desculpas é quando o homem tenta anular ou diminuir o seu comportamento entregando algumas desculpas, geralmente tirando o corpo fora, dizendo que foi por conta da raiva, foi por conta da bebida, foi por conta de problemas no trabalho e, por fim, prometendo não repetir esse mesmo tipo de comportamento. E agora tem a quarta fase da reconciliação, que é uma grande armadilha, Nessa fase, o homem começa a tratar bem a mulher, se mostra prestativo, gentil, uma pessoa boa, e nesse momento, entendendo que talvez as coisas tenham mudado, que talvez possa se ter uma vida diferente daqui para frente, a mulher retira a denúncia que foi feita na delegacia. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. O artigo é interessante porque elas pegam uma percepção, um entendimento, de que a violência conjugal acontece na interação. Então não basta simplesmente remediar a mulher vítima ou simplesmente remediar o agressor, o homem agressor, para tentar resolver esse problema. O problema está entendendo o conjugal como sendo um conjunto de interações e uma relação específica em que ambos exercem papéis e que nesse papel a violência acaba emergindo. É interessante, pode ser criticado, é um artigo legal de se ler, vou deixar referência. O meu ponto principal em citar esse ciclo, é a gente entender o papel do perdão. O papel do perdão é justamente aquele de fazer com que o ciclo possa terminar na reconciliação para, num próximo momento, recomeçar numa nova tensão que culminará numa nova agressão, que por sua vez pedirá mais um perdão, que terá mais uma lua de mel, mais uma reconciliação para recomeçar, 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 e enquanto uma espiral e cada vez piorando, cada vez mais agressivo, cada vez ficando pior para a vítima.
A constelação familiar fala muito de perdoar o pai abusador, a mãe abusadora. A gente tem igrejas católicas, evangélicas, que falam sobre perdoar os abusadores e que só através do perdão você consegue seguir em frente. São visões que naturalizam, primeiro, uma necessidade de ser passivo. Você não pode ser ativo. Você não pode querer alguma coisa. Você não pode fazer com que a sua potência se expanda de tal maneira que você reconhece que o teu agressor não merece perdão, ele merece exclusão. São visões também que infantilizam a vítima, como se a vítima fosse ali um objeto muito específico, quase uma criança pura, ingênua, que precisa demonstrar sua pureza para continuar na posição de vítima. E aqui eu volto em algo que eu já falei em vídeos anteriores. É mais fácil excluir a vítima do que punir o agressor. É mais fácil dar trabalho para a vítima do que punir o agressor. É mais fácil exigir que a vítima se adeque do que punir o agressor. Porque em muitas ocasiões a agressão ela é até esperada, normalizada, muitas vezes exigida e por diversas vezes tolerada. Já a revolta do agredido, essa é condenada quase sempre. Tudo bem?